Eu vou rever a prova com vocês hoje, antes de começar a matéria nova. E eu tenho que subir também os slides, né? Peraí só um minutinho. Eu vou comentar sobre ela, né? Ela... Eu até mudei, sabe? Na praça eu pus exemplos diferentes dos seus, mas eu não gostei dessa questão, não. Assim, deu muito certo, não. Tem gente que pensa uma coisa, aí a classificação muda de acordo com o que você pensa, né? Mas vamos lá, vamos ver se deu certo. Bom dia, Caled. Deixa eu ver se ele mostra. Ele mostra. Defina com suas palavras, utilizamos conceitos vistos em sala, então também com suas palavras não podia fugir do que a gente viu em sala. Mas eu pedi que fosse com suas palavras, por quê que eu pus em negrito? Porque se copiasse do slide eu ia tirar ponto, ou se copiasse do coleguinha eu também ia tirar ponto, né? Do coleguinha eu ia zerar, e dos slides eu ia tirar ponto. Eu lembro, isso aí foi por conta até de PO semestre passado, né? Que algumas pessoas colocaram exatamente dos slides, e aqui era com suas palavras. O que é pensar racionalmente, agir humanamente, interpretação das percepções pelo agente e escolha das ações pelo agente. Então, eu acho que isso está no primeiro slide. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Então, eu peguei qual na turma de vocês? Porque cada turma eu peguei, eu já esqueci. Pensar racionalmente é agir humanamente. O pensar racionalmente, raciocinar racionalmente, né? É você se basear num conjunto de dedução lógica, de probabilidade. Então, você vai ter alguns dados para... bom dia, Rafael. Para você decidir, né? Cadê? Vou voltar de novo. Pensar racionalmente, é isso mesmo. Aí, deixa eu ver, tinha mais slide que falava sobre isso. Então, eu posso desenvolver modelos computacionais, a gente está aprendendo grafos, né?
que são modelos que vão ser representados computacionalmente, mas não, o grafo ele vai modelar a situação, o contexto, né? Ele por si só, ele sozinho, ele não tem nada a ver com a percepção, nem com o raciocínio, e nem com a tomada de decisão. Ele é recurso para isso, né? Então, pensar racionalmente, eu vou ter aí um conjunto de regrinhas que eu estabeleço no meu código, no meu programa, que pode se basear em dados, inclusive, estatísticos, para falar, tem um terço de chance, então é melhor eu ir por esse lado, é melhor o bot ir por esse lado, senão não. Agora, o outro que eu pedi foi o agir, cadê? Aqui, foi o agir humanamente. O agir humanamente é o teste de Turing. Cadê? Tá aqui. É o teste de Turing. Então, assim, é você tomar uma atitude, é você se comportar de alguma maneira que uma outra pessoa não vai saber se você é computador ou se você é pessoa. Então, é aquele exemplo dos debates, aqui... Aqui, assim, aqui tem algum problema que foi resolvido, aí foi gerado um texto, e aí foi gerado um texto pelo computador ou um texto por uma pessoa. E aí o jeito que aquele texto foi escrito, a argumentação que está ali naquele texto, não dá para eu saber se aquilo está muito perfeito e foi um computador ou se foi uma pessoa. Então, isso é agir como humano. Eu imito o ser humano, não dá para eu distinguir se é ser humano ou se é máquina, né? Aí eu pedi, na hora que a gente pensa no fluxo, do fluxo, aqui, na hora que a gente pensa, então, nesse fluxo aqui, ó, eu pedi para explicar o que é interpretação das percepções. Então, eu estou falando de receber uma informação através dos sensores, através aí da entrada. Deixa eu deixar um fone aqui fora, porque eu tenho que atender a porta aqui em casa. Então, eu vou pegar essas informações que vêm dos sensores e vou atribuir um significado para elas, um sentido para elas, né? Baseado no que eu tenho de informação, no que eu tenho que fazer, qual que é o meu propósito com o agente, eu vou escolher qual que é a ação que eu vou tomar e vou enviar isso para os atuadores. Eu perguntei as duas coisas, tanto a interpretação das percepções quanto a escolha das ações. Beleza. Aí eu pedi para gerar o PES. O PES está no segundo conjunto de slide. Eu pedi para gerar o PES, que é a percepção. Aqui, que é o que eu tô, o que eu tenho como objetivo, como que eu vou avaliar que o que eu estou tomando de ação me aproxima mais ou menos do objetivo. Então, qual que é a minha referência, qual que é a minha meta, qual que é a medida que eu vou ter para falar que eu estou me aproximando desse objetivo, essa medida de desempenho. O que é o ambiente, como que se caracteriza aquele ambiente, quais que são os atuadores em relação àquele ambiente, quais são os sensores que pegam as percepções daquele ambiente. Aí eu pedi para vocês suporem um ambiente, um jogo para realidade virtual, um NPC dentro de um jogo de realidade virtual, que utiliza as informações do óculos para a tomada de decisão. Aí vai variar de como que vocês explicaram, de como que vocês contextualizaram. Então, por exemplo, os sensores do óculos. Então, quais sensores que vocês consideraram? Então, aí teria que caracterizar aí no PES. Quais sensores que vocês consideraram?
O ambiente é o jogo, né? Então, o que o meu NPC consegue fazer para atuar, para interferir no estado do jogo? Então, o que ele consegue fazer ali no jogo a partir da decisão dele tomada? Ele consegue deslocar ali no cenário do jogo, ele ataca, ele atira. Então, isso são formas de atuar no mundo do jogo, né? E o que o meu NPC percebe? Ele percebe se você girou o óculos para uma direção ou não, ele percebe. No óculos de realidade virtual você podia ter considerado os controles, né? Então, se você pressionou alguma coisa ali nos controles, por exemplo. Então, essas informações são input para o NPC, né? E o que é meu ambiente? O meu ambiente é o jogo digital que tem tais e tais características, aí vai depender de cada um de vocês. E qual que é a medida de desempenho? Então, o que é o objetivo desse NPC? O objetivo dele é patrulhar o mapa. Então, a medida de desempenho é ele não deixar que o jogador ele entre naquela área que ele está patrulhando. Senão ele ataca, né? Então a medida de desempenho é ele fazer essa patrulha o melhor possível. Como que eu meço isso o melhor possível? Então essa é a medida de desempenho. Então era isso que eu estava querendo na questão, dependia muito de como que vocês caracterizassem, né? Se vocês forem tendo dúvida é só perguntar. Eu peguei aqui, tentei ser o mais objetivo, assim, para cercar interpretação diferente. Então eu virei e falei assim, olha, se você tiver um jogo Space Invaders original, né, então você tem ali as naves, os alienígenas ali, e aí você vai estar atirando. Então, assim, para você tomar a decisão em relação àquele ambiente, vamos supor que você colocasse um bot para interagir com os alienígenas lá, as navezinhas, né? Então, eu estou pensando nesse jogo aqui, Space Invaders e original. Esse aqui. Não vou pegar nenhum colorido. Na verdade, eu pensei nesse aqui. Peraí. Esse aqui. Então, eu tenho isso aqui. Aí, os alienígenas, eles movem para a direita, para a esquerda. A minha nave também pode mover para a direita, para a esquerda. Para ela decidir, ou se eu coloco um bot controlando, ou um jogador controlando, para ele decidir se ele move para a direita ou para a esquerda, as informações que estão aqui, tem alguma escondida que ele precisa de chutar, de deduzir, alguma probabilidade para ele decidir se ele vai para a direita ou para a esquerda, se ele atira ou não atira? Tem alguma coisa que eu não consigo observar nesse ambiente? Aí eu queria que vocês me respondessem. Não, não tem. Então esse ambiente é completamente observável, né? Isso, ele é completamente observável. A não ser que vocês coloquem alguma questão diferente aí que eu não tenha pensado na hora que eu elaborei, que eu escolhi esse exemplo para essa questão. Aí depois, peraí que eu tenho que ver qual que era a segunda. Aí depois eu pedi para vocês falarem se era determinístico. Toda vez que eu atiro num determinado contexto, ou meu tiro se o alienígena estiver numa posição que é a posição da mira, aquele alienígena vai morrer ou tem hora que ele pode morrer, tem hora que não? Então, a forma de interagir ali no Space Invader, tem hora que funciona, tem hora que não? Não, ele sempre morre.
né? Então, se eu movo para a direita, a nave vai para a direita, se eu movo para a esquerda, vai para a esquerda, se eu atiro e está ali na mira, vai matar, vai matar. Então, ele é determinístico, né? O jogo, o mundo do jogo, ele é estático ou dinâmico? Para eu, como agente que controla a navezinha, sendo eu bot ou sendo eu dinâmico, eu tenho que observar ao longo do tempo o reposicionamento dos alienígenas para. Exatamente, eu tenho que analisar ao longo do tempo o reposicionamento dos alienígenas para eu tomar decisão se eu atiro ou não, porque vai fazer diferença, né? E aí, esse outro aqui, o que que era? Se é contínuo ou discreto. Os estados do jogo. Os estados do jogo. O movimento dos alienígenas, que é basicamente a única informação que eu tenho ali. Pois é, Clarinha. É porque o posicionamento, ele vai mudando aos pouquinhos, ele não muda de uma vez. Você não vai ter os alienígenas todos à direita e todos à esquerda, eles vão movendo de modo contínuo. Nossa, essa eu vou até falar contigo, porque essa eu fiquei muito tempo pensando nela, eu voltei pra mandar umas 3 vezes. Tipo assim, eu super entendo a sua justificativa, vou só te falar o que eu acabei pensando mesmo. Uhum. Como você falou do original, e eles moviam, tipo, pixel a pixel, na minha cabeça os pixels iam funcionar como se fossem os quadradinhos de tabuleiro, de dama, xadrez, essas coisas que você usou de exemplo. Então, tipo, cada pixel, como eles mudavam, tipo, de um em um, seria discreto, mas eu entendo que é contínuo. Entendi. Entendi. Mas... mas é porque quando você pensa... não tem... É porque no tabuleiro de xadrez, sim, mas é porque aqui eu não tinha pensado nesse pixel a pixel, não. Mas é porque o pixel a pixel, pra gente, acaba dando esse efeito do contínuo. Depois eu vou pensar, Aninha. Bom, o segundo. Alguém tem mais alguma colocação aí dessas questões, dessa parte aqui? O segundo, um jogo de tiro com ataque padronizado. O jogador e os inimigos, eu estou pensando com o agente, né? Com o bot, com o NPC. O jogador e os inimigos de tempos em tempos, eu não sei onde estão outros inimigos, onde está o próprio jogador. Aí, esse ocultando, eu forcei a barra, né? Esse ambiente é completamente observável ou parcialmente observável? Eu forcei a barra para vocês responderem, né? Parcialmente. Esse ocultando aí estava meio gritando na cara que era isso, né? Parcialmente observável. Esse é um ambiente determinístico ou estocástico, ou não determinístico. Aí eu peguei também, eu joguei na cara de vocês a hora que eu coloquei o ataque padronizado, né? Porque assim, o que poderia variar no FPS de repente fosse isso, aí eu coloquei, não, ataque padronizado. É determinístico. Por que estocástico? Eu achei que era estocástico porque, como você não consegue observar tudo, você meio que não conseguiria ter certeza de todas as variáveis de quando cada um vai estar saindo do Não, ocultamento e tal. não, porque o que é determinístico e estocástico? Quando você faz uma ação numa determinada situação, ela pode ter resultados diferentes. Uhum. Mas que resultados diferentes no mesmo Não sei. contexto? Eu sei. Essa foi a outra que eu fiquei em dúvida. Tipo assim, eu não lembro exatamente o que eu tava pensando no dia em si. Eu acho que na minha cabeça eu fui pra um rolê meio tipo, se eu atirar no ângulo errado enquanto o cara tá voltando pro cover, eu posso não matar ele. Foi algo assim. Mas É, foi um trem que eu fiquei meio em dúvida também. não, aí não sei, aí não, é um pouquinho diferente, porque se
o player está numa determinada posição da minha mira e eu atiro, sempre vai matar, mesmo o raciocínio do Space Invaders. Não vai ter hora que mata e tem hora que não mata. Ele é dinâmico, que aí você tem que saber. Olha, não, chegou por aqui, chegou por ali, a mira agora pega, a mira agora não pega. Mas assim, se tiver na mira, mata. Não vai ter uma interação diferente estando ou não estando na mira. Então ele é determinístico. E o estático dinâmico é dinâmico, principalmente por conta desse ocultar aí. Eu tenho que estar monitorando o tempo inteiro. Do tempo que clarinha o dinâmico, você tem que estar monitorando ao longo do tempo. Então ele é dinâmico. O que você confundiu? Abre o microfone, Cláudia. Eu confundi. Tem um ambiente que tem a ver com o tempo, né? Da passagem do tempo. Eu confundi isso daí. Não é esse ainda, não. Ah, não, não é não. Aí se é discreto ou se é contínuo. Isso. Isso. Tá. Então, Nesse caso é contínuo, né? É contínuo. Então, beleza. É contínuo. Aí vamos para a próxima questão. Diferencie os agentes baseados em modelos daqueles agentes baseados em objetivos. Eu estou mostrando de onde que eu tirei a contextualização de cada questão para vocês verem que estava dentro do que a gente viu em sala. Quando eu falo, cadê? Aqui. Quando eu falo em relação a um agente baseado em modelo, é porque eu sei como que funciona aquele ambiente, como que funciona aquele mundo. Eu tenho um modelo de como que é, quais os estados possíveis de variação naquele mundo. Então, baseado em como que funciona, nos estados possíveis de variação ali do mundo, eu vou armazenar ao longo do tempo o que foi acontecendo para eu saber qual que é o resultado da minha ação se eu adotar aquela ação e tiver em determinado estado o mundo. Então, se eu tiver em determinado, o mundo de determinada forma e eu adoto uma determinada ação, vai gerar um determinado resultado, né? Então, esse é o baseado em modelo. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não, aí podia entrar nesses detalhes aqui, mas não precisava. Isso aqui eu já falei. Se eu quisesse explicar esse diagramazinho, podia. O código, aí tanto faz, mas o que eu queria era só esse geral. Você tinha que conhecer o modelo do mundo para você saber a ação que você vai tomar, o que gera naquele mundo, né? O que acontece? Dependendo, aqui era só a variação que leva ao próximo modelo, é que dependendo do estado que eu tenho ali no ambiente, eu não tenho informação suficiente para eu saber o que fazer. Eu conheço o modelo do mundo, mas ele não é todo detalhado, ele não tem informação suficiente para eu decidir, né? Então, assim, eu tenho uma ponte, aí eu quero pegar... Eu tenho uma ponte, eu posso atravessar pelo rio e pela ponte. Dependendo da posição que eu estou, tem as duas opções. As duas me levam para o outro lado do mapa que eu quero chegar como bote. Beleza, para eu tomar a decisão se pela ponte ou pelo rio, eu sei qual que é o efeito passando pelo rio, da minha ação passar pelo rio e da minha ação passar pela ponte. Os dois estão ok. Vão me levar para um estado, vão me levar para um ponto do mapa, que é o ponto que eu quero chegar, mas eu não consigo ainda decidir qual dos dois que é melhor,
né? Então, aí a gente pega, eu acho que foi esse até que eu pedi para vocês. Espera aí, qual que é? É, baseado em objetivo. Eu peguei e coloquei, inclusive, o próximo, né? Aí a gente consegue decidir melhor quando tem um objetivo. Então, dependendo, o objetivo é o tempo, dependendo o objetivo é a dificuldade que é passar pela ponte, passar pelo rio, aí isso aí me leva a um objetivo secundário, então me leva a decidir se eu passo por um ou passo por outro, né? Então, eu tenho que avaliar das duas opções, passar pela ponte, passar pelo rio, qual que me ajuda a ter um melhor desempenho, né? Então, preciso desse objetivo para eu medir, em termos de desempenho, qual que é o melhor caminho. Então, era para explicar isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que vocês podiam também se basear. Aí tinha outras coisas que variável, ele é mais flexível que o reativo, no sentido dele se adaptar melhor ao ambiente, né? Baseado em modelo, que é um tipo de reativo, você tem, dado esse estado, as ações possíveis são essas. Aqui não. Aqui eu tenho um pouco mais de variação de adaptação, tá? No baseado em objetivo. Então, era essa a questão. Alguma dúvida em relação a ela? Aí tem mais duas só. Aí a próxima pergunta. Exemplifique em um jogo situações nas quais se pode utilizar lista duplamente encadeada e fila. Aí era variável, assim. Na questão do labirinto, por exemplo, você pode usar uma lista duplamente encadeada. Bom, eu vou dar o exemplo usando até grafos. Se você sabe, se você vai calcular qual que é o melhor caminho dentro de um labirinto, e aí você precisa saber qual que foi o caminho que você percorreu anterior, porque assim, você vai analisar as ramificações do labirinto e faz os cálculos todos de quanto que é o custo ir por um lado ou ir por outro. Só que aí depois você precisa de recolher as migalhas de pão do João e Maria, você precisa pegar e ver qual que é o percurso que você usou. Você vai pensar, tá, esse é o menor caminho, mas qual que foi esse percurso que eu usei? Eu posso usar lista duplamente encadeada nesse caso. Em relação à fila, nossa, aí tem vários exemplos. Eu posso pegar um exemplo até mais bobinho, que é a questão dos comandos do jogador, né, em relação ao jogo. Então, os primeiros comandos pedidos pelo jogador, aí, as primeiras interações vão ser as primeiras coisas que o jogo vai processar, né? Então, eu posso usar fila para isso. Aí tinha que explicar o porquê e o para quê, e aí dependia da própria estrutura de dados. Ok? Aí vem o desenho do grafo, né? Não tinha que pensar muita coisa de conceito, não cobrei o conceito aqui. Eu só pedi para pegar a matriz de adjacência e fazer o desenho do grafo. Então, era um grafo orientado, porque se eu pego aqui a linha, ela não é igual à coluna. Então, ele era um grafo orientado. Sempre que eu tinha... Aqui teve uns zooms aqui, ó, que eu não marquei. Tá vendo? Esses dois zooms aqui ficaram sem marcar. Não foi de propósito, não, foi por esquecimento. Por que eu marquei os zooms? Para não, como a matriz era grande, para não dar pegadinha no olho, sabe? De você não perceber um. Não, Clarinha, quem me perguntou, eu cheguei até a responder. Não, é porque esses dois zooms aí foi porque eu não... A gente nota que a pegadinha te pegou? Como assim?
É que você falou que você marcou os zooms pra não ter a pegadinha do olho não ver o zoom. Aí, só que você não viu os zooms, aí Tá. você caiu na pegadinha da Tá, entendi. essa piadinha. Mas deu tudo Tá. certo, preocupa não. Tá bom. Eu só marquei para ficar fácil, assim, de você bater o olho e virar e falar assim, então tá, são essas arestas aqui que eu tenho que trabalhar. Agora, quem não representou esses dois que eu não marquei, eu vou considerar também, não tem problema não. Aqui tem um laço, né? Eu acho que eu tinha comentado isso na lista de exercícios que vocês fizeram. Então, de B para B tem uma aresta, e como que é uma aresta que sai de um nó e volta para aquele nó? É um laço. Vou atender o telefone aqui só um minutinho. Só um minutinho, gente, que... Primeiro comprimido que está no negócio que parte comprimido, eu acabei de dar o omeprazol para Ana. Olha lá no negócio que corta comprimido. Eu esqueci, a minha cachorra vomitou sangue esses dias, e aí ela suspeita que ela tá com úlcera. Eu esqueci de dar o omeprazol para ela, aí eu tive que dar agora. Ai, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Então, voltando aqui eu tenho um loop, né, B para B, e os outros era aresta direcionada, tá? Então, aí tinha setas aqui para cada um desses zooms, aí era 3 pontinhos aí, facinho, facinho.
Então, essa era a prova. Aí eu queria saber o que vocês acharam, a prova estava dentro do que eu dei. O que vocês acharam aí da prova? O tempo de prova. Bom. Tá, beleza. Aí, gente, agora nós vamos voltar. Obrigada, Lalesca. Tomara mesmo, porque, nossa, eu levei um sustão, 2 poças de sangue vivo, assim, sabe? Isso foi, não lembro se foi, acho que foi antes de ontem isso. Então tá bom. Eu vou tentar marcar, o Igor, as provas na terça. Na terça, porque aí terça é o último horário, aí dá pra vocês usarem mais tempo. Tá, beleza, Lalesca. Bom, então agora a gente vai aplicar todos esses conceitos que a gente viu na hora de falar. Agora a gente vai começar a falar da navegação do bot, tá? Então, a gente vai representar o nosso cenário, a gente vai representar de alguma forma ali o mundo do jogo através de nós arestas, através de um grafo. E aí a escolha do bot, ela vai se basear na análise desse grafo, tá? Quando a gente fala, então, de um agente reativo, a gente está falando, eu acabei de explicar na questão da prova, né? Então, recapitulando aqui de novo, quando a gente fala de um agente reativo, a gente está falando de um agente que, baseado no estado, qual que é a ação que ele toma. Já tem essa regra. Então, ele vai consultar lá, esse estado aqui, então eu tenho essas possibilidades de ação aqui. Só que, se eu tiver um ambiente com muitas variáveis, e aí para eu pegar e preencher essa tabela, gerar essa tabela de estados e ações, enquanto o agente ele interage com o ambiente, ele pode ir gerando essa tabela, preenchendo essa tabela. E isso pode levar muito tempo. E esse é um dos pontos que a gente até fala que não são legais no jeito de programar a gente, né? Aí, quando a gente fala baseado em objetivo, a gente vai falar o seguinte, olha, eu posso tomar uma ação agora de ir pela ponte no mapa, que é pior do que ir pelo rio. Mas, depois da ponte, me facilita o caminho, me facilita a dificuldade do que o depois do rio. Então, baseado no objetivo e numa análise ainda que é de ações futuras, eu vou escolher ir pela ponte, porque pelo rio pode ter uma economia agora, mas no futuro não. Dentro dos agentes baseado em objetivo, tem o que a gente fala para resolver problema, né? Então, eu defino qual que é o objetivo do agente, eu defino quais são os problemas que devem ser resolvidos pelo agente para alcançar aquele objetivo, né? Então, o agente ele vai escolher, ele vai identificar, ele vai determinar qual que é a solução que ele dá para aquele contexto de problema, tendo em foco qual que é o objetivo que ele quer alcançar, né? O agente inteligente a gente tinha caracterizado lá nos conceitos iniciais, que é aquele agente que ele vai tomar uma decisão para ele alcançar, que assim, ele pode ser que ele nunca alcance o objetivo, mas ele tem uma métrica, uma forma de avaliar que ele está bem mais próximo de alcançar o objetivo se ele toma uma ação do que se ele toma outra, então ele vai escolher aquela que aproxima ele mais do objetivo, né? Então, com base em como que está ali o mapa do meu jogo, a situação, o estado do ambiente e essa medida do agente de desempenho,
ele vai escolher, então, pode ter mais de um objetivo, então ele vai escolher quais dos objetivos, você pode ter uma lista de prioridades, e aí ele vai resolver o problema, né? Então, assim, o meu objetivo é, em menos movimentos possíveis, alcançar tal área do mapa, mas eu também tenho o objetivo de levar menos dano. Então, menos dano e com poucos movimentos, então eu posso escolher qual desses objetivos de acordo com a situação onde que eu estou no mapa, de acordo com como que eu tenho, que eu tenho de recursos para avaliar o quão eu me aproximo de levar menos dano e o quão eu me aproximo de me mover com menos jogadas, com menos movimentos. Né? Então, eu posso escolher quais desses objetivos e aí eu resolvo o problema, eu vou lá até onde que eu quero chegar. O objetivo pode não ser só alcançar uma determinada área dentro do jogo. O objetivo pode ser organizar, empilhar alguma coisa ali dentro do jogo. Então, eu tenho aquilo como objetivo. Então, eu posso olhar o estado do jogo, o que está caracterizando o jogo naquele momento e falar para qual estado que eu quero que esteja no futuro. Então, esse é o objetivo. Eu quero que o ambiente, o mapa do jogo, eu quero organizar lá alguns itens para que esteja naquele estado de itens organizados. Esse é o meu objetivo. Então, o objetivo não é necessariamente alcançar alguma coisa, mas pode ser realizar uma tarefa, pode ser mudar o ambiente para ele estar caracterizado de uma outra forma, tá? A tarefa do agente é baseado num determinado instante, em como que está o estado do jogo e qual que é o estado que eu quero que esteja. Então, eu descubro o que eu tenho que fazer para transformar o jogo, o mapa, o ambiente de um estado para o outro. Então, essa pode ser a tarefa do agente. Ele precisa, então, saber o que ele pode fazer naquele mundo, ele precisa saber como que aquele mundo ele muda de estado independente da ação dele. Então, quais são as adaptações, as mudanças, o que dinamicamente vai acontecendo no mundo do jogo, de modo independente e em virtude como resultado da interação dele. Então, se um bot move para um lado, se um bot ele aciona um portal, o que acontece com o mundo do jogo? Então, eu tenho a repercussão das ações nos estados do mundo do jogo, mas a ponte ela pode abrir sozinha, então não depende do bot ir lá e abrir ou do player ir lá e abrir, ela abre sozinha. Então, eu preciso caracterizar tudo isso antes de o meu programinha lá do agente escolher o que ele faz e o que ele não faz, tá? Pode acontecer que o deslocamento, o atirar, o coletar item, pode acontecer que as coisas que o bot ou um agente de modo geral vai fazendo ali no mundo do jogo são tão de pouquinho em pouquinho que para chegar, por exemplo, vamos supor que não tivesse um portal, e aí que é o exemplo que eu coloquei no slide, não tem um portal, e eu preciso deslocar de uma cidade até outra, de um mapa até outro. E aí o meu bot só move de pixel em pixel, então assim, o mapa tem tamanho de 10.000 pixels, então fica impraticável, assim, para alcançar esse objetivo, é tão de pouquinho em pouquinho que é muito tempo, assim, o limiar de tolerância do jogador, o limiar de tolerância ali com a interação do jogo não permite essa escolha de movimentar de um em um pixel para chegar lá do outro lado do mapa, tá? Então, essas ações que às vezes vão de grão em grão, podem não ser a melhor decisão, porque vão demorar muito e vai ser impraticável chegar naquela solução.
Então, o agente que joga xadrez, dependendo do número de combinações, se ele fosse olhar todas as combinações, todos os movimentos, a gente faz, o jogo de xadrez funciona por heurística. Se ele fosse olhar todas as possibilidades, depois comparar todas elas para só então tomar uma decisão, e a cada movimento, aí seria impraticável ter um programa que jogasse xadrez. Tá? Então, essas ações de pouquinho em pouquinho, tem que tomar cuidado com elas. Uma outra coisa que o programa que eu vou construir para o meu agente tem que se preocupar é em como que ele formula, como que ele caracteriza, como que salva na estrutura de dados, como que ele organiza o que é o problema que ele deve resolver. Né? Então, eu tenho um determinado objetivo que me leva a escolher determinadas ações, por exemplo, para patrulhar, e quais estados que eu quero em que estado que eu estou e para qual estado que eu quero ir. E eu posso caracterizar no meu gráfico, por exemplo, cada região do mapa, que nem aquele exemplo que eu tinha dado das pontes, eu não sei se vocês lembram, cada região do mapa eu posso representar como um estado, e aí eu vou pensar na questão do origem e destino. Eu quero ir de um ponto do mapa para outro. Eu quero ir da cidade de Belo Horizonte para a cidade de Betim. Então, a cidade de Belo Horizonte é a situação na qual eu me encontro em determinado momento. Né? Então, a situação que eu me encontro é estar aqui, na cidade de Belo Horizonte. A situação na qual eu quero estar naquele ambiente, que é Minas Gerais, que é aquele mapa, é estar em Betim. Então, eu quero sair de Belo Horizonte e ir para Betim. Eu quero sair dessa situação de estar em Belo Horizonte e ir para Betim. Tá? Então, eu posso ter isso como objetivo. Pode acontecer de o próximo estado, a minha ação me leva a ir para Contagem. Não me leva para Betim. Peraí, eu saio de Belo Horizonte e vou para Contagem. Contagem não é meu objetivo. Mas ele é um intermediário que pode me levar aí para Betim. Tá, mas aí pode não ser tão fácil escolher. Se eu não sei que depois de Contagem eu consigo chegar em Betim, então a minha visão ela é mais restrita, e no código a gente pode ter essa organização mais restrita, então eu só vou olhar, não, Contagem não é Betim, não, então eu não vou por ali, porque Contagem não é Betim, tá? E aí, escolher às vezes pode ser eu não sei que outra cidade que a gente poderia ir, mas sou ruim de mapa, mas para chegar em Betim, além de Contagem, eu não sei que outra cidade que eu poderia ir que, além de Contagem, não fosse Betim, mas chegasse em Betim. Então, assim, se eu tivesse outra opção lá de cidade para eu ir, eu sou ruim de mapa, ruim mesmo. Então, se eu tivesse outra, vou julgar aqui Mário Campos. Mas Mário Campos é depois ainda de Contagem, mas tudo bem, vou julgar Mário Campos. Se eu tivesse como ir direto para Mário Campos não é Betim, Contagem não é Betim, então eu vou chutar aqui, vou mandar sortear, vou escolher de modo aleatório, vai ou para Mário Campos ou para Contagem, porque tanto faz mesmo, não é Betim. E aí, depois que eu chegasse nessas duas, aí eu ia olhar as próximas ações possíveis e aí eu ia escolher ir para um lado ou para o outro, tá? Também usando da mesma forma se não tivesse Betim no meio das opções. Então, eu posso ter um conjunto de ações que me levam para Contagem ou para Mário Campos, e que, a princípio, eu posso não estar ainda no estado que é o estado que eu quero chegar, mas que no futuro pode me levar a chegar em Betim, tá? Então, eu preciso entender, às vezes, no meu programinha,
eu tenho toda a matriz de adjacência, então eu consigo saber, na hora que eu navego ali no meu grafo, que sim, não, pode ir tranquilo por Contagem, ou pode ir tranquilo por Mário Campos, você vai conseguir chegar em Betim. Dá só uma olhada, porque por um lado é mais curto do que por outro, tá? Então eu preciso, em termos de caracterização de ambiente, entender se o ambiente é observável, se eu consigo entender qual que é o estado no qual eu me encontro naquele momento, quais que são os estados que eu posso escolher, se existe um número finito, né? Então ele é discreto. Se eu conheço o próximo estado, então o ambiente é conhecido, cada ação vai gerar o mesmo resultado, eu conheço esse resultado, então o ambiente é determinístico, né? A gente reviu agora na prova, inclusive, isso. Eu posso ter uma indicação de que eu vou para Contagem para depois ir para Betim, eu vou para Mário Campos para depois ir para Betim, eu vou para Contagem para depois ir para Mário Campos para depois ir para Betim, então eu tenho um conjunto de ações. Mas de Contagem eu posso ir para Mário Campos ou para Betim. Aí eu já tenho uma ramificação. A sequência de ações, você sempre vai fazer aquela sequência na hora de resolver o problema. Então, se eu começo aquela sequência, eu vou fazer todos os outros passos. Em alguns momentos, na hora que a gente implementa, a gente não coloca o NPC nem checando de novo como que está o mundo, ou checando de novo se tem alguma informação que ele precisa considerar. Quando ele começou aquela sequência, ele vai seguir aquelas ações até o final. Quando eu falo de ramificação, não. Ele vai ter pontos de decisão no meio do caminho, porque aí você tem bifurcações de opções. Então, ele tem que escolher qual que é melhor. Tá? E o que a gente vai chamar de busca? Né? Então, a aula de hoje ela vai em cima de um tópico que a gente chama de busca não informada. É eu saber definir qual que é essa sequência de ações que levam ao objetivo. Então, eu vou analisar aquele ambiente para ver qual é a sequência de ações que eu vou adotar para alcançar o objetivo. Eu vou definir a minha estratégia de ações para alcançar um objetivo. Isso que é busca, né? Então, qual que é o passo a passo? Eu defino qual que é o objetivo e o que é o problema que eu quero resolver, né? Então, a gente chama isso de formulação, da etapa de formulação do agente. Aí, o algoritmo do agente vai buscar quais que são as ações que ele deve tomar para resolver aquele problema e alcançar o objetivo. Aí ele vai, então, escolher dentre as ações possíveis qual que é a solução ótima, ou qual que é a melhor solução. Então, ele vai executar aquelas ações ali, que é a fase de execução. E aí, depois ele pensa qual que é o próximo objetivo. E o próximo problema a resolver, isso é cíclico, né? Enquanto a gente está ali naquele ambiente. Se na hora que eu estou executando as ações, que nem eu falei, você começou a executar uma sequência de ação, e aí você não vai monitorar se teve alguma variação ali no mundo do jogo, a gente, até terminar aquela sequência de ação, a gente chama isso de malha aberta. É ruim, por quê? Porque se você tem um ambiente que é dinâmico, você pode não estar tomando a melhor decisão continuando aquela sequência de ações. Tá? Então, a gente tende a não utilizar, às vezes, malha aberta por essa razão. Toda solução tem um custo associado à sequência, ao percurso, ao caminho, dentro daquele grafo, tá? Às vezes, quando eu escolho uma determinada aresta, ela pode não ter um peso, mas aí a gente pode contar como só o fato da quantidade de arestas, né? E aí,
eu posso ter uma quantidade menor de arestas. Se eu tenho peso, essa quantidade menor não necessariamente implica que é o melhor caminho, porque o peso pode ser indicativo de um custo muito alto. Agora, quando eu escolho o menor caminho, ou em peso, ou em quantidade de aresta, depende de como está modelado esse grafo, a gente vai chamar isso de solução ótima, que é a melhor solução, né? Então, eu vou colocar aqui solução ótima ou melhor solução. Quando eu gero um grafo e represento isso no meu programa, na minha estrutura de dados, aquele grafo não dá para representar tudo que acontece no jogo. Então, se eu represento no grafo obstáculos ali no deslocamento do NPC, do bot, posições que vão representar os estados do grafo, para decidir qual que é o melhor caminho para ele movimentar, ali eu não tenho informação às vezes eu não coloco informação, por exemplo, de ataques, porque eu só quero saber do deslocamento dele em relação ao cenário. Então, eu estou abstraindo informações na hora que eu estou gerando esse grafo. Tá? Então, não estou representando tudo naquele modelo de grafo. Aí é que eu coloquei a seguinte situação. Como que a gente representa em um grafo um problema de um NPC que coleta um item específico? Então, você tem um animal ali, uma raposinha que quer coletar um pedaço de carne, e esse pedaço de carne só aparece... Você tem umas 7 áreas no jogo, no mapa ali do jogo. Esse pedaço de carne, ele só dropa numa que está à esquerda e numa que está à direita no jogo. Então, o NPC, ele vai ter que coletar, ele tem como objetivo coletar esse pedaço de carne, né? Então, o que eu tenho como estados possíveis para eu modelar nesse grafo? A posição do NPC, se ele está nessa área esquerda ou na área direita, porque as outras eu vou abstrair, eu vou desconsiderar que tinha 7 áreas. Só me interessa se ele está à esquerda ou direita, porque é só o único lugar onde que dropa aquele pedaço de carne. E a outra informação que eu preciso para tomar a decisão, para o programinha, né, para o bot ali, para a raposinha tomar a decisão, é se tem ou não tem o pedaço de carne. O que a raposinha pode decidir fazer? Explorar a direita ou explorar a esquerda e pegar o pedaço de carne. Né? A única coisa que ela decide fazer, ela não faz mais nada no comportamento que eu for programar para essa raposinha. E aí eu posso falar que cada ação dessa tem um custo 1. Então, se ela move para a direita, é custo 1. Se ela move para a esquerda, é custo 1. Então, a quantidade de ações que vão ser representadas por arestas no meu grafo vai ter custo 1. Aí, a gente pode representar com esse grafo aqui. Eu peguei o grafo, eu só transpus para jogo como o exemplo que a gente já tinha falado, que é do aspirador de pó, porque é o mesmo grafo. Então, aqui tem todas as combinações possíveis. Então, eu estou falando do cenário que dropa o item à esquerda, do cenário que dropa o item à direita. A raposinha pode estar à esquerda e ter carne aqui, tem carne à direita também. Então, aí eu tenho aqui, ela pode continuar à esquerda enquanto for aparecendo pedaço de carne, ok. Né? Ela pode resolver ir para a direita, ela pega uma carne que é esquerda e aí ela considera que vai demorar para dropar outra e ela vai para a direita? Pode. Então, aqui tem um monte de combinação. Então, esse aqui é um grafo com todas as combinações possíveis e são 8 estados, né? 8 nós nesse grafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. Quantas arestas? Aí eu já não lembro. Aí tem que contar, porque aí tem os loops também, né?
eu posso alterar esse grafo mudando a frequência que essa carne aparece, é dropada. Então, a decisão da raposinha, ela vai ser modelada, ela vai ser adaptada de acordo com essa frequência. Ela vai assumir assim, apareceu agora, não, agora é só daqui a tanto tempo que vai aparecer, ou que tem a chance de aparecer, provavelmente vai aparecer, então deixa eu ir para o outro lado. Então, eu posso mudar o gráfico para considerar isso também, né? Aqui, do jeito que está, eu posso considerar só o fato de, quando eu represento esses 8 estados, de ter carne e não ter carne naquele local. Mas eu posso combinar mais estados com o fato de assim que ele pegou uma carne, aí já pode aparecer outra no mesmo local. Então, eu posso aumentar ainda mais os estados desse grafo para esse sentido. O primeiro tipo de busca, tem 2 tipos de busca, de decisão de qual que é a melhor sequência de ações que eu vou tomar ali naquele mapa, adotar naquele mapa, que são as seguintes. Olha, eu tenho como objetivo fazer alguma coisa ali no mapa, tá? Mas eu não conheço esse objetivo. Eu só sei o que eu consigo fazer em termos de ações, baseado naquele estado, aí eu sei o que eu tenho de possibilidade de ações. Mas eu não sei onde que eu vou chegar. Eu gosto muito do exemplo do labirinto, assim, quando você entra no labirinto, você não sabe onde é a saída. Então, se você vai pela direita ou pela esquerda, você não sabe se aquilo está te aproximando da saída ou não. Você não sabe onde está a saída do labirinto, tá? Você só sabe se você vai para a esquerda ou para a direita, dependendo do que você tem de obstáculo ali no meio do labirinto, e às vezes é uma decisão aleatória mesmo, tá? Eu posso, como que fala? Se eu conhecesse o mapa do labirinto inteiro, eu poderia analisar todas as opções possíveis de caminho. Aqui que é o objetivo? Então tá, então eu vou escolher essa solução aqui que ela é melhor. Ela é menos movimentos do meu NPC, então por isso ela é melhor. Ok? A gente chama isso de busca não informada, que é essa busca cega, tá? Eu não tenho informação nenhuma do que é para eu fazer, para onde que é para eu ir. Eu só sei o que eu posso fazer em determinada situação. Vocês estão me acompanhando? Tá indo? Tá. Então, eu tenho que andar para o labirinto, eu tenho que escolher ali por onde trafegar naquele labirinto. De um estado, eu sei qual que é o próximo estado. Aqui tem uma parede, eu não posso ir, então eu tenho que ir pelo lado esquerdo. Eu não conheço o labirinto inteiro. Eu posso ter um algoritmo que ele solta um ratinho, poderia ser ali no labirinto, e aí o ratinho vai para um conjunto de sequência de movimentos ali dentro do labirinto que pode levar ele à saída, aí depois eu solto o ratinho de novo, tem uma outra sequência, então eu posso ter um algoritmo que vai salvar na estrutura de dados várias sequências, né, até ele entender onde que é a saída. Mas ele de cara, na hora que começa o algoritmo no código, não tem essa informação de onde que é a saída. Isso é busca cega, isso é busca não informada, isso é busca sem informação, é tudo sinônimo. A busca informada, não. Ou busca heurística. Eu já sei onde que eu quero chegar no labirinto. Eu estou vendo a torre lá no fundo, ó. Então, eu estou vendo que a torre está ali na minha diagonal direita. Então, na hora que eu tomar a decisão se eu vou para um lado ou para o outro, eu tenho um indicativo maior que é melhor eu ir para a direita ou ir para a esquerda, né? Então, eu sei onde que eu quero chegar, e aí na hora de eu decidir quais ações, para saber que estar à direita me aproxima mais do objetivo do que estar à esquerda. Então, o estado, o nó, a situação estar à direita é mais promissora do que estar à esquerda, tá? Por quê? Porque eu sei onde está a torre,
né? Então, eu sei que, assim, eu posso até dar um pouquinho mais de volta indo pela direita, mas espacialmente me aproxima mais de onde está a torre, tá? Então, essa é a busca que a gente chama de informada ou heurística, né? Aqui é só um desenho. Então, o que é fazer essa análise para escolher essas ações a partir de um grafo, de uma representação desse mundo através do modelo do grafo? É saber por quais nós que eu vou passar, né? Então, eu tenho alguma estratégia que é definida, algum conjunto de regras que é definido, que me faz escolher determinadas arestas e vértices, tá? Então, eu começo por algum ponto do grafo. Normalmente, a gente tem, então, o que a gente chama de raiz, né? Então, você tem um nó inicial, que é dado, que é informado. Eu tenho o que eu consigo fazer, o grafo representa essas ramificações, como que esses nós se conectam através das arestas, e eu tenho alguma regrinha que vai me levar a escolher de uma forma ou de outra, ir pela direita, pela esquerda, explorar essa aresta ao invés da outra. Então, nos algoritmos, nas soluções que a gente vai ver aqui de busca em grafos, o nome da busca depende, às vezes, de quais são as estratégias que eu adoto. Tá? O que eu faço na hora que eu vou analisar o grafo? Eu verifico, o nó que eu tô nele, deixa eu pegar um desenho de um grafo aqui, por exemplo, esse nó que eu tô nele, ele é o meu objetivo? Não. Então, aí, se não é o objetivo, a gente vai falar, expande o estado atual. Então, eu vou falar assim, eu vou pôr uma migalha de pão nesse nó. Eu vou marcar, eu vou salvar na minha estrutura de dados que eu acabei de visitar, que eu acabei de analisar esse nó e ver que não é ainda onde que eu quero chegar. Não está no estado do ambiente onde que eu quero chegar. Ou que eu quero que o ambiente se transforme e vá para aquele estado, tá? Então, beleza. Então, eu verifiquei que não é. A partir daqui, quais são os novos estados que eu consigo chegar? Quais são os novos nós no meu gráfico que eu consigo chegar? Quais são as arestas adjacentes que eu tenho a partir desse nó que eu visitei? Então, eu vou ter novos nós a partir das ações possíveis que eu executei. E aquelas ações, para eu chegar nesse nó aqui embaixo, eu sei que eu teria que ter passado por aqui, que eu comecei por aqui, por esse outro aqui, por esse outro aqui. Tá? Então, a partir, testei, esse aqui não é o que eu quero, eu consigo ir por aqui ou por aqui. Aí eu escolho ir por aqui. Deixa eu usar o desenho que já está aqui. Eu escolho ir por aqui. Aqui é o que eu quero? Não. Então eu escolho ir por aqui porque é o único caminho, não tem outro caminho possível. Aqui é onde que eu quero? Não. Então eu vou pegar e vou voltar por esse caminho e ver se é aqui. Não, não é. O que eu tenho de opção? Aqui e aqui. Aí vamos supor que eu escolhesse ir por aqui. Tem mais opção? Não. Então eu volto para cá. Tem mais opção? Tem essa aqui. Então eu escolho por aqui. É o que eu quero? Não. Tem mais opção? Tem mais uma. Eu escolhi por aqui. É o que eu quero? Então, beleza, cheguei. Mas eu tive que visitar, eu tive que expandir todos esses nós aqui para trás. Tá? Então, o expandir é falar, eu já passei por aqui. Então, analisa o próximo. Então, eu passo para um próximo estado a partir da aresta que eu escolhi, da ação anterior.
Deixa eu ver o que mais. Né? Quando eu marco por onde eu passei, eu sei que onde que não está marcado ainda é passível de eu analisar se aquele caminho é uma opção interessante ou não. Exemplos de algoritmos, então, eu vou escolher como percorrer esse grafo de acordo com as determinadas regras, né, para alcançar um determinado objetivo que é chegar no nó tal. E aí eu posso usar, a gente vai ver 4 regras, 4 estratégias de você ir navegando sem saber onde você quer chegar. Você sabe qual que é o objetivo, que é chegar nesse nó aqui. Mas você não sabe onde que está esse nó no grafo. Você sabe que você quer sair do labirinto, mas você não sabe onde que está a saída. Isso é busca não informada. Então, você vira e fala assim, essa aqui é a saída do labirinto? Não, não é. Ah, o que eu tenho de opção? Ou ir para cá, ou ir para cá, ou ir para cá. Essa aqui é a saída do labirinto? Não, não é. O que eu tenho de opção? Ir para cá. Essa é a saída do labirinto? Não, não é. Ah, então por aqui eu cheguei num beco. Então eu volto para trás. Aqui eu já olhei, eu já salvei que eu já olhei, que não era a saída do labirinto. Aí eu vou olhar se é essa outra bolinha aqui, tá? Para saber se é a saída do labirinto. Mas eu podia ter feito o contrário, falado assim, ah, olha aqui, é a saída do labirinto? Não, então volta para cá e olha o que está aqui, é a saída do labirinto? Não, volta para cá e olha o que está aqui, é a saída do labirinto? Não. Então, aí a partir desses aqui, aí agora eu venho para essa linha de baixo, vamos dizer que quando eu penso na estrutura como árvore desse grafo. Seria uma outra estratégia. Então, a gente está falando de 4 estratégias. A busca em largura, busca em profundidade, vizinho mais próximo e Dijkstra. A gente fala sem o J e o I fala como se fosse né? Dijkstra, tá? Aqui eu estou mostrando o grafo para 2 soluções, que é a busca em profundidade e a busca em largura. São estratégias diferentes para achar a saída do labirinto, por exemplo. Tá indo? Ou vocês estão perdidos em algum ponto? Tá. Aqui eu coloquei só exemplo de aplicações, né? Então, busca em labirinto, explorar um determinado ambiente, explorar para avaliar se aquele nó do grafo resolve o meu problema ou não, se aquele estado resolve o meu problema ou não. Eu posso usar grafo para ser um primeiro passo no algoritmo para tomar decisões mais complexas, mais elaboradas depois. Então, eu posso analisar o gráfico só para gerar alguma informação e eu vou usar aquela informação ou no outro grafo, ou num outro tipo de solução mais para frente, mais elaborada? Pode. Então, o grafo daria só um indicativo de uma primeira etapa para uma decisão mais elaborada num algoritmo, tá? Aí a gente vai analisar a primeira delas, que é a busca em profundidade. Então, eu escolho ir até chegar num beco. Então, eu vou escolhendo por um lado até chegar no beco, para depois, se não der certo, eu volto e aí eu escolho por outro lado até chegar no outro beco. Aí esse beco aqui numa árvore a gente vai chamar de nó-folha, né? Então eu vou escolher até não ter opção, até chegar num nó-folha, e aí senão eu analiso o próximo ramo da árvore, tá? Então a gente chama isso de busca em profundidade. Como que eu implemento isso num código?
Primeiro, eu tenho que ter a matriz de adjacências que me indica quais são as arestas possíveis entre os nós. Segundo, eu vou precisar de uma lista, de um array, que marca, que indica naquele grafo, porque a matriz de adjacência é o grafo, né? Que indica naquele grafo por onde que eu já passei. Então, por onde eu já passei, o jeito de falar é vértice expandido. Qual o vértice que eu já expandi? Qual o nó que eu já expandi? Aí a gente vai usar a estrutura de pilha. Deixa eu só... É isso mesmo. A gente vai usar a estrutura de pilha para indicar, a partir daquele nó que eu acabei de analisar, quais são as opções, quais que são os vizinhos adjacentes, quais que são os próximos nós que eu consigo alcançar a partir dele. Então, eu vou criar uma estrutura de pilha aqui. E sempre aí, depende de como você implementa, eu sei por onde eu não passei ainda. Só quando o meu array de vértices expandidos tiver o grafo todo, ou quando eu chegar no meu objetivo, é que eu paro. Então, eu preciso saber qual é o grafo inteiro, né? Quais são esses vértices restantes para eu poder analisar. E qual que é a regra que funciona nessa estratégia de busca em profundidade? Sempre que eu visito um vértice, que eu analiso um vértice, que eu vou expandir aquele vértice, então eu vou marcar como visitado e vou colocar os vizinhos, as ações possíveis, para quais estados que eu consigo ir, a partir dele, que eu ainda não fui, numa pilha. Lembrando da estrutura de pilha que a gente reviu lá de AED, o primeiro que eu coloco na pilha é o primeiro que eu vou analisar. O último que eu coloco na pilha, o primeiro de cima, que eu estava imaginando, é o primeiro que eu vou analisar. Então, o último que eu coloquei na pilha, o exemplo lá da pilha de pratos que eu dei para vocês na cozinha. O prato mais sujo que eu acabei de colocar ali naquela pilha, vai ser o primeiro que eu vou lavar. Agora, o que está lá embaixo vai ser o último que eu vou lavar. Então, assim, o primeiro prato que eu coloquei na pilha é o que está lá embaixo, mas ele vai ser o último que eu vou lavar, né? Aí, aqui tem um algoritmo em alto nível, né? Então, eu vou colocar um prato na pilha. Eu vou ter o array aqui de quais foram os pratos que eu já olhei, vamos dizer assim. Então, por enquanto, eu não olhei prato nenhum. Por enquanto, eu estou entrando no labirinto, não fui para posição nenhuma do labirinto. Então, enquanto tiverem posições ali dentro do labirinto para eu me deslocar, eu pego, desempilho, eu pego o primeiro nó que está naquela pilha, desempilho ele vai ser o próximo nó que eu vou analisar, né? Então, aqui eu empilhei um nó, eu vou desempilhar esse nó nesse momento, ok. Eu coloco esse nó, então, como ele está sendo analisado no array de vértices expandidos, e aí eu verifico para cada vizinho desse nó que eu não visitei, ou seja, não foi expandido, eu vou aumentar esses vizinhos na pilha. Então, aqui eu estou começando pela raiz do grafo. Aqui eu empilho novos nós Nossa, só fica tão esquisito falar, mas é na pilha. Eu empilho novos nós na pilha. Vai ficar mais fácil daqui a pouco. E aí eu vou fazer isso até eu não ter nenhum vizinho, mais ninguém para empilhar, né? Então, até essa pilha tá vazia, sem vizinhos, eu vou analisar. Eu vou tirar um daquela pilha, coloco ele, expando ele, e aí eu analiso. Então, se eu pego esse grafo, eu vou ter essa matriz de adjacência. Aqui eu tenho os vértices que eu já analisei. Aqui eu tenho os vizinhos de cada vértice que eu estou analisando e dos que ainda faltam eu analisar. E aí, como que vai funcionar? Primeiro passo, eu vou colocar na minha pilha
o nó raiz. Vamos supor que eu escolhi na matriz de adjacência começar por esse vértice, por esse nó, que é o C. Então, como que eu descubro quais são os vizinhos do C? Onde tem um na matriz de adjacência, porque é o meu grafo. Aqui está no desenho, é fácil de eu olhar. Mas na minha estrutura de dados, é onde que tem um aqui na linha. Então, eu vejo aqui para essa linha aqui, que é a linha 2, quais são as colunas onde tem um setado, tá? Então, nesse momento, eu já analisei, eu analiso primeiro, o C é a saída do labirinto? Não, não é a saída do labirinto. Então, eu marco o C como expandido e vejo quais são os caminhos que eu tenho a partir daquela posição que eu estou no labirinto. Então, como que eu descubro que é A, B e D? Pelo que tinha aqui na matriz de adjacência, de 1. Pelas colunas onde eu tinha 1. Então, eu coloco A, B e D aqui na pilha. E aí, como eu estou percorrendo por linha da esquerda para a direita, eu vou empilhar o A, depois eu vou empilhar o B, e depois eu vou empilhar o D. Qual que é o próximo vértice que eu vou analisar? É pilha? Então, foi o último que eu coloquei. Quem que foi o último que eu coloquei? D. Então, eu vou analisar D primeiro. Então, eu vou perguntar, D, aí o D vai lá para cima. D é a saída do labirinto? Não, não é. Aqui na pilha eu tinha A e B. Então, quando eu vou olhar os vizinhos de D, o A já está lá na pilha, falta colocar o C, mas o C eu já visitei. Ele está lá em cima no array expandido. Então, eu não olho ele de novo. Na busca em profundidade, tá? Na busca em profundidade. Aí, o C eu não vou visitar de novo, então, quem que tá faltando para eu colocar na minha lista? O E. O A e o B já tava. O D eu desempilhei e foi para cá. Aí, agora eu coloco o E. Vou fazer mais um passo. Aí, depois eu quero que vocês me falem qual que é o resultado seguinte, tá? Para ver se vocês entenderam. Quem que eu vou desempilhar agora? Eu acabei de analisar o D. Eu vou sempre falar, o próximo que eu vou analisar está nessa pilha de vizinhos. Quem que é o próximo que eu vou analisar que está na pilha de vizinhos? É pilha. Pilha. Quem que é o próximo que eu vou analisar que está nessa pilha de vizinhos aqui? E. Perfeito, Khaled. Por que que é, Khaled? Por que que é? Por que que não é A? O topo é no início, perfeito. O E é o último que eu inseri, perfeito. Então é o E mesmo, tá certo, Nicolas, não tá errado não. Eu estou considerando o topo da pilha a posição 0 ali daquele vetor. O topo da pilha não é a posição 0 do vetor, o Nicolas, na verdade. A posição 0 é o... Ah, tá. Não. Porque na hora que eu for preencher esse vetor, se você olhou aqui atrás, ó, eu pus o C. Aí, depois eu passei o C lá para cima, eu pus A, B e D. Aí, na hora que você pega o próximo passo aqui, ó, eu tirei o D daqui, que é o topo, coloquei ele aqui em cima, que ele tá sendo analisado, e acrescentei os vizinhos aqui no topo, Ah, então tá. Beleza. Aí, beleza, eu coloquei A, B e E. Aí ele analisa, D é a saída do labirinto? Não. Se for, ele para. Tá? Agora, se não é a saída do labirinto, qual que é o próximo que ele vai analisar?
Como que fica o vetor? Coloca aí para mim no chat como que fica os dois vetores aqui na próxima iteração, na próxima repetição. Como que fica o array expandido e como que fica a pilha de vizinho. Isso, Khaled. C, D e E, só que eu vou ter que analisar os vizinhos do E. E aí, na hora que eu analiso os vizinhos do E, o B já está ali na lista, o D já foi analisado, então eu não acrescento nada e fica a B por essa razão, que nem o Khaled colocou a B aí, mas é por essa razão. Senão eu tinha que acrescentar novos vizinhos aqui. Né? Então vai ficar C, D e E e AB. Perfeito. Qual que é o próximo passo? Aqui eu tô indo até percorrer o grafo inteiro, tá? Então, qual que é o próximo passo? Agora eu vou analisar o B, aí vai ficar C, D, E e B, e vou analisar os vizinhos do B. Então, C, D, E e B, quando eu analiso os vizinhos do B, eu já visitei o C e o E, falta colocar o A já está nos vizinhos, na pilha, então não falta colocar mais nada. Então fica C, D, E, B e A embaixo. Aí agora o próximo que eu vou analisar é o A, não tem mais vizinho nenhum, então eu tenho aqui a resposta final de qual foi a ordem que eu analisei dos vértices, dos nós desse grafo, começando do C. Eu podia começar de qualquer ponto desse grafo. Aqui eu escolhi começar do C. Então, essa é a busca em profundidade. E esse grafo aqui, ele não está naquela representação que é muito intuitiva, quando a gente fala de busca em profundidade, essa aqui, ó. Essa aqui é bem intuitiva. Aquele grafo, a gente tem que trabalhar de uma outra forma, né? E na estrutura de dados não vai fazer diferença se é uma árvore ou se é um grafo fechado, não vai fazer diferença, tá? A lógica sempre vai ser aquela. Para busca em largura, o que a gente vai mudar? A gente vai ter o array de vértices expandido, vai ter a matriz de adjacência, só que a gente vai usar a estrutura de fila para os vizinhos agora, tá? Para organizar por onde eu passei, o que falta é fazer, analisar. Então, eu vou colocar o primeiro nó na fila. Na fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Vou criar o array lá dos vizinhos, esse array dos vértices expandidos vazio. Aí, enquanto a fila não estiver vazia, tiver alguma coisa para analisar, eu pego o primeiro nó daquela fila, que é o que vai estar lá na frente, e vou colocar lá no vértice, no vetor, no array de vértices expandidos. E aí já está marcado como expandido, já tirei ele lá de baixo da fila, vou verificar quais são os vizinhos possíveis daquele nó, né? Vou inserir esses vizinhos na fila e pronto, e rodo de novo. Então, como que isso aqui vai ficar? Começando do C também. Coloco o C lá na fila. Aí, eu vou desenfileirar ele, tirar ele da fila. Então, ele vai lá para vértice expandido. Foi. Aí, eu vou enfileirar os vizinhos. A, B e D. A, B e D. Pela matriz de adjacência. Tá igualzinho o primeiro passo aqui, ó. Cadê? Olha lá. C, A, B e D. Tá. Vamos ver o que muda agora. C, A, B e D. Agora, eu não vou analisar D, que foi o último que eu coloquei. Eu vou analisar o A. Então, eu vou subir com o A. Vou ver se os vizinhos dele já estão na fila. O B e o D já estão na fila, então não preciso mexer, não preciso colocar mais nada na fila.
Aí o próximo que eu vou pegar é o que está aqui na frente, na fila, então eu vou pegar o B. Aí o B foi lá para cima, para o vértice expandido. Vou analisar se tem algum vizinho dele que não está na fila ou que não foi visitado. Aí C já foram visitados, então está faltando só o E. Aí eu coloquei esse E na minha fila, né? Porque antes eu tinha só até o D. Aí agora eu acrescentei o E. Aí eu vou tirar o D da fila, vou analisar, tem mais algum vizinho que não foi analisado ou que já foi analisado? Então, os que já foram estão aqui em cima e os que não foram estão aqui embaixo. Tem mais algum para eu colocar aqui embaixo? Não. Então, eu vou pegar o E agora e vou analisar. Aí, essa é a ordem que eu busquei no grafo até achar a saída do labirinto, por exemplo. Beleza? Então, eu tive a estratégia de ir em profundidade ou em largura. Quando eu falo dos algoritmos de busca em profundidade, normalmente a gente usa eles quando eu tenho só uma saída, só uma resposta, só um gabarito, eu não tenho finais diferentes para o jogo, né? Então eu tenho para aquela solução ali que eu estou buscando só uma resposta. Além de labirinto e de um puzzle como o Sudoku, que só tem uma resposta possível, eu posso pegar para criar o horário de aula. O horário de aula, a melhor solução pode ser por busca em profundidade. Para eu saber se o grafo é bipartido ou não, busca em profundidade. Para eu ordenar em termos do formato topológico, posso usar também busca em profundidade. Para eu saber quantos ciclos tem num grafo, eu posso ir por busca em profundidade, que são possíveis usos para essa estratégia, para essa ordem de análise de sequência de ações no grafo. A busca em largura. Eu não quero, que nem aqui atrás, no labirinto, achar a solução. Eu quero achar qual é a melhor solução, tá? Então, aí, nesse caso, achar o menor caminho em uma árvore, por exemplo, a busca em largura vai ser bem mais rápida do que a busca em profundidade, tá? Em jogos, quando eu tenho uma série de escolhas, e dependendo dessas escolhas, da ramificação que acontece a partir de cada escolha, eu posso ganhar ou perder, né? Então, o cubo mágico lá, eu gero toda a combinação possível a partir desse estado que está cada uma das peças do meu cubo, quais que são as opções de movimento e quais são os próximos estados. E aí eu vou escolher o quê? O que eu quero escolher? A menor quantidade de movimentos para colocar todas as faces com uma cor única. E aí eu quero alguma coisa que é bem mais rápida, né? Eu não quero percorrer todos os estados, eu quero percorrer o menor número de estados possíveis, porque, olha só, eu tenho 43 quintilhões de movimentações possíveis num cubo que você tem 9 pecinhas em cada face, tá? Então, se eu for colocar um computador de 2.8 GHz, eles já calcularam, demoraria 3.837 anos para o computador fazer a análise de todas as sequências possíveis, qual que é a melhor do cubo mágico, tá? Usando busca em largura. Então, aí tem um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, que é o seguinte: eu quero que vocês apliquem as duas estratégias para cada um dos grafos. Então, são 4 respostas possíveis. E aí eu quero que vocês me falem qual que é essa sequência final. Seria interessante que vocês fossem fazendo e indicando o passo a passo da fila de vizinhos junto com o array expandido. Mas a solução que eu quero, um exercício que eu colocaria na prova desse tipo, é o array expandido para
profundidade e para a largura para o grafo G1 e para o grafo G2. Tá? Aí vocês façam isso para a próxima aula e para o G3 e para o G4. Eu não tinha visto que eu tinha colocado mais aqui, não. Então, são 4, 6, 8 vetores que eu quero para a próxima aula. Ok? Para ver se vocês entenderam. E aí não tem o gabarito aqui. Aí na próxima aula eu dou o gabarito. Dúvidas até aqui? Então tá.